Treinamento internacional para presbíteros e irmãos responsáveis. Outono de 2006. Shepherding the flock of God in dealing with peculiarity in order to live Christ for the body life. Vamos.
Burrice. Senhor Jesus, Senhor. No Novo Testamento há dois pontos cruciais e centrais. E esses dois pontos cruciais e centrais que o corpo expresse e transmita a intenção eterna de Deus, segundo o bom prazer da sua vontade. O primeiro desses pontos é que nós, os que cremos em Cristo, experimentemos Cristo, desfrutemos Cristo e sejamos constituídos com Cristo para viver Cristo. Na verdade, podemos abreviar esse ponto dizendo: Deus deseja que nós vivamos Cristo. E Paulo é um modelo disso, como temos mostrado. Fala do prazer e da intenção de Deus, Cristo revelado em nós, Cristo vive em nós, Cristo é formado em nós, Cristo faz sua morada em nós, Cristo é nossa esperança, Cristo é magnificado no nosso corpo e para que nós finalmente vivamos esse Cristo. O segundo assunto central e crucial é que o corpo de Cristo precisa ser edificado. Viver Cristo, ser edificado como o corpo de Cristo e no corpo de Cristo.
podemos reunir esses dois pontos, resumindo que Deus quer que vivamos Cristo para que o corpo de Cristo seja edificado. Vejam, irmãos, que eu não estou começando com aquela palavra terrível, peculiaridade. Ela está ali, nós vamos enfrentá-la, mas não seria útil focar em peculiaridade ou disposição ou qualquer outro defeito do nosso ser, separadamente da visão central e governante da economia de Deus, que está focada em Cristo, que é para a edificação do corpo de Cristo. Deus, em sua salvação completa, quer tornar-nos iguais a Cristo. Sejamos um pouco mais ousados e digamos que Deus quer nos tornar Cristo. Não na sua pessoa, não no seu ofício, mas em vida e natureza. Será que os membros do nosso corpo não são parte de nós? Os membros do corpo de Cristo são membros de Cristo. Deus deseja trabalhar Cristo, forjar Cristo em todo o nosso ser. Esse processo começou simplesmente com a regeneração e se consumará simplesmente com a transfiguração. Porque, segundo a sua determinação, a maneira do Senhor lidar com o nosso espírito, nosso corpo, envolveu, pelo menos, esse seu lidar com a nossa alma. Estamos todos no estágio Deus em Cristo como Espírito está operando e trabalhando o tanto em que nós permitirmos que Ele faça isso. Para trabalhar Cristo na nossa mente, emoção e vontade, nos permear com Cristo, nos saturar com Cristo. É por isso que Paulo orou para que nós fôssemos fortalecidos no homem interior, para que Cristo faça a sua morada no nosso coração. Tudo isso essa atividade intrínseca, orgânica do Espírito tem como objetivo a edificação do corpo de Cristo. Um corpo, irmãos, com nenhum elemento natural, nenhuma carne, nenhum ego, nenhum mundo, nada do mundo, nada de fatores divisivos, não nada do homem natural. Mas Cristo é tudo e em todos. Em todo lugar há Cristo, todos são Cristo, tudo é Cristo. Isto de fato irá satisfazer o desejo do coração do Pai de que seu Filho seja expressado de uma maneira ampliada e expandida no corpo de Cristo. Essa é a intenção eterna de Deus. E o resultado é certo, porque João viu a Nova Jerusalém, tendo a aparência de Deus, que é o jaspe, tendo a glória de Deus. Mas nós não estamos nem no começo, nem na consumação, mas no processo. E o centro
do processo atual são essas duas questões: viver Cristo, baseados na nossa experiência e desfrute de Cristo, e em ser, de fato, constituídos com Cristo. Irmãos, será que um gato pode ser um cristão? Claro que um gato não pode ser um cristão. Um gato pode engrandecer Cristo? Claro que não. Será que um ser humano natural pode ser um cristão? Um homem natural pode engrandecer Cristo, magnificar Cristo? É claro que não. Somente podemos viver aquilo que somos. Se permanecemos naturais no nosso ser, seremos naturais no nosso viver. Não podemos permanecer naturais na nossa constituição e tentar, por esforço próprio, ter aquilo que é chamado de viver Cristo. Isso, na verdade, é uma outra maneira de autoajuda. Para viver Cristo, temos que experimentar Cristo, desfrutar Cristo e ser constituídos com Cristo. E então viveremos aquilo que somos. Quando um grupo de crentes buscadores negam aquilo que são no ego, no seu homem natural, e vivem Cristo, eles são a realidade do corpo de Cristo. Eles são o Cristo corporativo. Eles são o homem-Deus corporativo vivendo na terra. Eles são Jesus vivendo de novo nos membros do seu corpo. Quando esse corpo é edificado, a noiva será preparada. Quando a noiva está preparada, o exército estará pronto. Quando o exército estiver pronto, a pedra que esmaga estará constituída. Essa pedra corporativa, quando essa pedra esmagar os pés daquela imagem que representa o governo humano, aquilo vai se tornar uma grande montanha enchendo toda a terra, o reino de Deus. Para o Senhor ter essa montanha, esse reino, ele precisa ter a pedra, o Cristo corporativo. Para ele ter essa pedra, ele precisa ter o exército, os vencedores que descem com Cristo para lidar com o anticristo. Se o Senhor precisa ter esse exército, ele precisa ter a noiva, porque a noiva é o exército. E se o Senhor precisa ter a noiva, ele precisa ter o corpo em realidade, sido edificado. É por isso que o foco é intensivo em nós permanecermos até o fim desta era, nós permaneceremos nele. O foco é a edificação do corpo de Cristo nas igrejas locais, na restauração do Senhor, como uma preparação da noiva para que haja um exército, a pedra e o reino. Quando o corpo é edificado e quando a noiva estiver pronta, isso será o marco do final desta era. Os vencedores serão arrebatados como filho varão e as primícias, e se tornarão o exército nupcial. O ponto importante é o corpo de Cristo. Uma vez que o corpo estiver edificado segundo a satisfação de Deus e houver vencedores nas igrejas, a era terminará, porque esses vencedores representarão todo o povo de Deus antes deles. Portanto, isso não deve nos surpreender que o inimigo ataque mais e mais e mais
essa questão do corpo de Cristo, o nosso falar sobre o corpo de Cristo, o ministério sobre o corpo de Cristo. Porque quando o corpo de Cristo é edificado, o inimigo está terminado. Satanás treme quando vê o corpo. Irmãos, a perspectiva, o ponto de vista desta mensagem são estes dois assuntos centrais da intenção eterna de Deus: viver Cristo e edificar o corpo. Agora, sob essa luz, sob essa perspectiva, temos que considerar algo muito sério. Na verdade, horripilante, terrificante, aterrorizante, que é a peculiaridade. A palavra em si não soa tão mal. Podemos achar bom? Alguma coisa estranha, esquisita, anormal. Isso aí é inócuo. Isso aí não é inócuo, não é? Vamos tentar mostrar no tempo em que temos, e vamos indicar isso segundo o ministério do irmão Lee, como meio de iluminação e suprimento, que a peculiaridade anula o nosso viver Cristo e impede a edificação do corpo de Cristo. Mesmo que não haja nenhum inimigo externo atacando, acusando, difamando, oprimindo, pode haver esse elemento no nosso ser que o Senhor, através do nosso irmão, identifica como peculiaridade. Esse fator que faz com que as nossas características criadas por Deus sejam distorcidas, tendenciosas. Então, à medida em que a vida humana progride, a peculiaridade aumenta. Essa peculiaridade se essa peculiaridade não for conferida, tratada gradualmente e ocultamente e de repente vai tomar o nosso ser interior, impedindo-nos de experiências mais profundas de Cristo e impedindo-nos de viver Cristo e mantendo-nos afastados de ser edificados no corpo de Cristo. Como podemos ser fiéis ao Senhor? Como podemos ser fiéis às igrejas e aos irmãos? Como podemos ser fiéis à totalidade do ministério do irmão Lee? Se não gastarmos pelo menos uma sessão em um dos treinamentos de presbíteros para tocar essa questão. Mas tocar isso, nós tocamos com uma esperança, tocamos com uma visão de receber o diagnóstico do Senhor, sua iluminação e especialmente o seu tratamento. Os melhores anos, irmãos, estão adiante de nós, não são os que passaram. Eu não estou olhando para trás, não vamos ficar olhando para trás, irmãos. Se o Senhor conseguir trabalhar em nós nessa questão, como Ele trabalhou em Paulo, como Ele trabalhou no irmão Otmani, como Ele trabalhou no irmão Lee, nós experimentaremos Cristo, desfrutaremos Cristo, seremos constituídos com Cristo mais do que nunca. E então, nós, irmãos, nós viveremos Cristo e o engrandeceremos no nosso corpo. E então ministraremos Cristo, participando na edificação do corpo de Cristo. E então, se terminarmos nossa carreira antes do Senhor voltar,
teremos um final vitorioso e glorioso de alguém que viveu Cristo para a edificação do corpo de Cristo. Eu creio que esse desejo está em todos nós. Agora, já estamos quase chegando na sinopse. Eu quero dizer algumas coisas. Eu posso não ser muito preciso no meu entendimento, mas o sentimento do Espírito quanto a essa mensagem é que isso vai ser provado mais tarde. Eu não acho que devemos terminar essa mensagem, essa sessão, vindo todo mundo para o microfone falar. Eu acho que uma conclusão mais adequada seria gastar mais tempo orando. Portanto, irmãos, tenham isso em vista. Eu rogo a vocês que no vosso coração, espírito e na vossa mente, vocês concordem com o Senhor, para que eu tenha liberdade de apresentar a vocês tudo que está em mim com relação a isso. O que um servo do Senhor pode liberar não depende totalmente dele, nem totalmente do Senhor, mas também depende da audiência, de um espírito absorvente da audiência. E eu tenho apreciado muito o espírito corporativo aqui nesse treinamento. Ontem à noite, quando o irmão Albert estava apresentando uma palavra muito preciosa sobre viver por meio de morrer, não houve excitação, empolgamento, nem respostas orais, vocais, mas no nosso espírito nós estávamos bebendo e comendo. Se a palavra puder fluir, nós recebemos. E então confiamos plenamente no Espírito, no Senhor Espírito, que essa palavra opere em nós e através de nós para a edificação do seu corpo. Um outro assunto é que o Senhor sabe, e eu creio que em espírito vocês também sabem, eu me considero igual a todos vocês. Estar aqui nesta plataforma, neste púlpito, não me torna diferente, não me torna melhor do que ninguém. Eu sou um companheiro, aprendiz e um paciente junto com vocês. Mas eu creio que seria mais eficaz na comunicação se eu me referir a vocês mais frequentemente do que falar nós. Mas quando eu falar vocês, eu sou parte de vocês. Na verdade, eu sou a primeira parte de vocês falando para mim mesmo, e então isso pode sair. E realmente, irmãos, eu falo isso sinceramente. Quando eu estava pensando nessa mensagem ontem à noite, eu fui tocado e encorajado com este versículo de Mateus capítulo 9, versículo 12. Então, Jesus ouvindo disse, os que são fortes não precisam de médico, mas os doentes, e sim os doentes. Então aqui, irmãos, temos, vocês podem dizer, 3 tipos de pessoas. Um é único, é singular, que é o médico. Há um médico, depois há os que são fortes, os que são sãos, e também aqueles que são doentes. Se você for forte, se você se considera forte, você não precisa do médico. Mas se tivermos alguma percepção espiritual de que somos doentes, então nós apreciaremos muito esse médico. Nós o agradeceremos, nós o louvaremos, nós o adoraremos.
Então, quando ele veio à terra para o reino, ele não veio como um juiz. Ele veio como um médico. E somente aqueles que estão doentes, eu digo novamente, irmãos, deliberadamente, aqueles que têm uma percepção espiritual de que são doentes, reconhecerão a sua vontade, a sua necessidade de um médico. Você pode notar isso, mas duas vezes eu modifiquei a palavra percepção pela palavra espiritual. Eu digo isso porque estou preocupado que nenhum de nós quer se enganar. Nenhum de nós quer se enganar da luz do Senhor e o suprimento do Senhor, tendo meramente uma percepção psicológica. Oh, sim, 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 eu sou peculiar. Eu concordo, eu sinto que eu sou peculiar. Isso não é a resposta à luz. Irmãos, vamos exercitar, estar em espírito, não tomando essa palavra de uma maneira não subjetiva. Isso não ajuda. Mas quando o espírito torna esse assunto subjetivo, isso vai ser uma grande cura. Quando eu digo doente, eu não estou meramente seguindo a Escritura, a Bíblia. Também estou seguindo o ministério do irmão Lee. Você vai ver isso nos textos. E eu sei que os grupos não estarão se reunindo hoje à tarde, mas o irmão Lee descreve isso como um germe se alimentando. É virulento, é agressivo, é ativo. E todos nós temos isso. E eu aprendi do nosso irmão e dos anos de observação, desde que ele passou a liberar as mensagens de treinamento de aperfeiçoamento, que esse germe que nos torna peculiares pode estar adormecido na nossa juventude, mas quando chegarmos à meia-idade, ele é ativado. E se alguém continua a viver na vida da igreja, evitando a cruz, não morrendo para viver, permanecendo na vida natural, é muito arriscado. A peculiaridade se desenvolverá até que ela pode finalmente consumi-lo. Quando o irmão Lee dava essas mensagens, era um treinamento em Anaheim. E todos aqueles que estávamos no treinamento, éramos treinandos. E o irmão Lee tocou alguns de nós, especialmente e publicamente. E numa das reuniões, ele identificou um determinado amado irmão, que agora está com o Senhor, que talvez estivesse nos 50 anos de idade ou no início dos 60, ele era um cooperador em outro país. O irmão Lee falou abertamente para esse irmão: você não cresceu um centímetro, irmão, em 30 anos. Mas esse amado irmão era muito peculiar. E a sua peculiaridade o impedia de apropriar-se adequadamente, o impediu de se apropriar dessa palavra. Então ele continuou o mesmo. E aí quando veio a rebelião de 1988, ele deixou. A peculiaridade deu base. Alguns anos depois disso, talvez 8 anos depois disso, eu o vi num restaurante. Ele estava miraculosamente, ele era o mesmo, exatamente o mesmo. Agora, passaram-se pelo menos 46 anos.
Ele era, naquela época, era muito amável. Oh, estava ali. Então, eu ouvi as notícias tristes de que esse amado irmão, e eu falo isso de verdade, ele é amado, é querido, é nosso irmão. Ele pegou uma doença incurável e até os últimos dias da sua vida ele ia comer comida chinesa, tendo um tempo, e aí morreu. Nós não ousamos avaliar a posição de ninguém diante do Senhor. Mas a vida dele é uma mensagem para mim. E é uma mensagem sobre o perigo de não permitir que o Senhor tenha acesso a todo o nosso ser. Não permitir que Ele trabalhe nas profundezas do nosso ser, até que Ele toque a raiz da nossa vida natural e o fator que destrói o nosso ser. Então eu comparo esse amado com o irmão Lee. Ter uma peculiaridade não é o mesmo não é a mesma coisa que ter uma característica. Deus nos criou com certas características. Os apóstolos tinham suas características, mas não peculiaridades. Nós precisamos de modelos, irmãos, precisamos de modelos vivos. Quando eu me lembro do irmão Lee, eu vejo um homem Deus com características, mas sem peculiaridades. Eu quero ser assim quando eu crescer. Há esses dois resultados. E o conteúdo de estarmos compartilhando isso é porque isso aqui é um treinamento para presbíteros e irmãos responsáveis. Isso torna o assunto mais importante, porque não é simplesmente uma questão do seu progresso pessoal no Senhor, ou se você irá receber ou não a coroa da justiça. É uma questão do rebanho de Deus. Com o avanço, será que o avanço do rebanho vai avançar nessa questão? Será que o rebanho vai experimentar um crescimento de vida profundo e transformador em vida? Será que o rebanho vai entrar na realidade de Cristo? Será que o rebanho viverá Cristo? Será que o rebanho se tornará Cristo? Isso depende muito na tremenda responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Então, mais uma vez, irmãos, nós temos em vista o rebanho. Não é uma questão se você vai se tornar um vencedor ou se eu vou ser um vencedor. Isso, na verdade, é secundário. É sobre o corpo de Cristo, o rebanho de Deus, a expressão corporativa do Deus triuno. Não podemos tomar o caminho do cristianismo de edificar fisicamente a sua congregação. Isso é degradação. Será que nós conhecemos o significado intrínseco da economia de Deus e da restauração do Senhor? Isso envolve o Senhor passar pelo nosso ser, ganhar o nosso ser expressado através do nosso viver coletivamente. Se o inimigo impedir isso, nossa geração estará terminada e nós cairemos no deserto. Mas eu estou falando isso sob uma visão clara e com uma esperança viva de que nós não cairemos no deserto
mas seremos o Josué e Caleb de hoje para entrar na boa terra. Agora, eu acho que podemos entrar na sinopse. Parte por parte. Apacentar o rebanho de Deus, tratando com a peculiaridade, a fim de viver Cristo para a vida do corpo. Então, estamos tratando com a peculiaridade com um propósito, para que vivamos Cristo e não vivamos a nós mesmos, e para que vivamos Cristo para a vida do corpo. Ou podemos inverter a palavra e dizer que se quisermos viver Cristo para a vida do corpo, temos que permitir que o Senhor nos toque a nossa peculiaridade. O que o Senhor necessita hoje é a verdadeira vida do corpo, a verdadeira edificação do corpo de Cristo. Alguns em trevas, afastados pela peculiaridade, têm um problema com isso. Como é que você pode afirmar que a pessoa pode estar na igreja e não estar no corpo? Você removeu o versículo que fala, vós sois o corpo de Cristo, da Bíblia? É claro que não. Todos fomos batizados num único corpo. Na verdade, todos os crentes são membros do corpo. Uma igreja local é uma expressão local do corpo de Cristo. Portanto, estar na igreja local é estar no corpo de Cristo, em posição. Mas em Corinto, aqueles que eram sectários, eles estavam na realidade do corpo? Aqueles que se embriagavam na mesa do Senhor, estavam na realidade do corpo? Aqueles que levavam os irmãos para a justiça, estavam na realidade do corpo? Isso é peculiaridade, irmãos. Alguns pegam uma parte da verdade e começam a lutar contra a parte principal da verdade. É peculiaridade pegar um ponto do ministério de Watchman Nee e usá-lo para se opor ao ministério do irmão Lee. O Senhor quer, o Senhor precisa hoje da verdadeira vida do corpo. Não apenas uma visão, não apenas um posicionamento, mas a realidade, a verdadeira edificação do corpo de Cristo. Portanto, quando dizemos que a pessoa pode estar na igreja e não estar no corpo, é isso que nós queremos dizer. É claro, você está posicionalmente no corpo, objetivamente, exteriormente. Mas em realidade, é isso que você é? É isso que somos? A ênfase está totalmente em harmonia com o encargo desesperado do irmão Lee até o fim, que é a realidade do corpo. Ponto 2. A intenção de Deus é trabalhar Cristo em nós, de modo que vivamos Cristo e o expressemos de maneira corporativa. Essa é a intenção de Deus. Creio que na palavra de abertura já tratamos disso. Agora, a sessão sobre a peculiaridade. A peculiaridade é um fator oculto que constitui um grande obstáculo à nossa experiência de Cristo e à vida do corpo. Quem pode falar uma palavra dessa? Eu diria, uma pessoa que recebeu a visão do Senhor, dessa peculiaridade, que permitiu o Senhor
que deu a liberdade ao Senhor de tocar na sua peculiaridade e que agora vive Cristo para o corpo. Um ex-paciente, para entender a doença, que entende a doença, que ama o médico, que experimentou o tratamento e agora está vivendo uma vida de corpo pós-peculiaridade. É por isso que precisamos do ministro da era. Não apenas o ministério da era, e não apenas a visão da era. O ministério da era, a visão da era, vem a nós através do ministro da era, que foi um modelo para trazer o ministério e a visão. Letra A, nossa peculiaridade nos impede de termos as experiências mais ricas de Cristo, de vivermos Cristo e de sermos edificados como o corpo de Cristo. Eu quero dar isso como evidências, irmãos. Há uma veia riquíssima no ministério do irmão Lee durante décadas relacionado a exibir Cristo nas reuniões da igreja. Nós laboramos em Cristo, experimentando e desfrutando Cristo em suas riquezas insondáveis. Nós trazemos isso para a igreja e assim exibimos Cristo. Vamos considerar, irmãos, em toda a terra, na época do Senhor, na reunião de partir o pão com o Senhor ali, na adoração ao Pai, essa é a nossa realidade, nós exibimos a experiência de Cristo, nós trazemos suas riquezas para a igreja e assim exibimos Cristo. Isso está nos livros, está no ministério. O Pai ainda está buscando aqueles que o adorem em espírito e em realidade. O Pai ainda está faminto, depois de muitas reuniões de partir o pão. Profundamente, o Pai, muito bom, paciente, amoroso, mas não está satisfeito. Podemos cantar hinos e orar e recitá-los, mas onde na nossa adoração, na nossa lembrança, onde estão as riquezas de Cristo? Eu sinto, irmãos, que isto indica que algo está nos impedindo de termos as experiências mais ricas de Cristo. Se alguém exercitar o seu espírito e adorar o Pai com algumas riquezas particulares, nós podemos considerar isso uma coisa anormal. Isso é uma pessoa, entre aspas, anormal espiritualmente. Isso não deveria ser anormal, irmãos. Se estivermos experimentando Cristo, desfrutando Cristo, sendo constituídos com Cristo e vivendo Cristo, não pode ser que nós não saibamos o que vamos oferecer ao Pai, mas quando exercitamos o nosso espírito, a porção mais elevada de Cristo nós oferecemos para Ele. Isso fluirá do nosso ser e será somente para o Pai. Letra B. A peculiaridade é constituída pelas nossas características tendenciosas e distorcidas. Nosso homem natural é tendencioso e distorcido e é expresso principalmente em nossas peculiaridades. A peculiaridade é a expressão final da vida natural. A expressão suprema do nosso ser natural. É assim que queremos terminar a nossa carreira? Com a expressão suprema do nosso ser natural? Esse fator que estava em nós por nascimento
teve permissão de crescer, desenvolver-se, sem ser conferido, sem cruz, sem mortificação, e por fim, se você ler as mensagens do treinamento de aperfeiçoamento, o irmão Lee falou que algumas pessoas espirituais teria sido melhor se eles morressem mais cedo, mas na última parte da sua vida, a base para Cristo no seu ser foi reduzida. Eu não posso esquecer palavras assim, irmãos. Essas palavras têm residido no meu ser durante 2 décadas. Primeiramente, eu não quero ser assim, eu não quero ser dessa maneira. E agora eu tenho uma percepção mais elevada. Senhor, por causa do teu corpo, não nos deixe aqui. Ganha-nos, Senhor. Ganha-nos para o teu corpo. Suponha que houvesse 500 mil igrejas locais. Seria maravilhoso isso. Nós não podemos viver sem as 500. E nessas 500 mil igrejas locais, cada igreja tenha 1000 santos. Então nós vamos falar, maravilhoso, o Senhor vai voltar. Mas suponha que todo mundo seja peculiar. Ninguém está vivendo Cristo. Não há magnificação, engrandecimento de Cristo, não há edificação do corpo de Cristo. Como que o Senhor pode voltar? Não há noiva. Irmãos, meus amados irmãos, isso tem que ser produzido em nós desesperadamente. Não podemos prosseguir insensíveis a isso. Não podemos prosseguir simplesmente dando atenção para assuntos exteriores. Nós precisamos ter a visão intrínseca do Senhor com relação ao corpo, o que é o corpo e que tipo de pessoas vivem nesse corpo e o edificam. Veja a letra D, essa peculiaridade oculta é o que mais controla e dirige nosso ser. Tudo o que fazemos é controlado por essa peculiaridade oculta. Os amados revisores fazendo o seu trabalho, talvez eles tenham cometido um erro aqui. É 3ª de João. Essa referência a Diótrefes, que amava ser o primeiro. Então ele falava contra João. João, foi você que estabeleceu a igreja aqui? Você tem autoridade espiritual sobre nós aqui? Será que eu não tenho autoridade aqui? Os irmãos que haviam aceitado o ministério de João, Diótrefe os tocou para fora da igreja. Isso é disposição, isso é peculiaridade. E alguns irmãos, em sua peculiaridade, eles não percebem. O treinamento de presbíteros tem alguns pontos bons, Mas eu quero ir para esse website, irmãosdissidentes.com. Ali tem pontos bons também. Eu quero entrar nisso, quero entrar naquilo, quero ver isso, ver aquilo. Eu quero ter um pé neste barco e um pé naquele barco. Porque na sua experiência, os barcos estão andando lado a lado. E na manhã seguinte, quando você acordar, eles não estarão um ao lado do outro. E alguns, em sua peculiaridade, vão defender João com uma espada. Eu sou pelo ministério e com essa espada vou cortar qualquer um que não seja do ministério. Não precisamos disso tampouco, irmãos. O ponto é que a nossa peculiaridade nos controla e guia, dirige o nosso ser. Nós proclamamos Jesus Cristo é o Senhor, Ele é. Mas Ele pode ser Senhor no universo, mas não
Senhor sobre cada parte do nosso ser. Se formos iluminados, nós deveríamos nos rebelar contra o inimigo, renunciar ao inimigo. Eu recuso que o meu ser seja controlado por qualquer um que não seja o próprio Senhor. Letra E. Nossa peculiaridade nos ocupa e nos impede de vivermos Cristo. A peculiaridade é uma montanha elevada dentro do nosso ser que nos ocupa, não dá lugar a Cristo e sutilmente nos impede de experimentar Cristo. Essa é a verdadeira situação. Letra F. Nossa peculiaridade é um anticristo. Ela é contra Cristo. Esse é um dos significados da preposição anti, no grego, que é ser contra, e substitui Cristo. Esse é outro significado dessa preposição anti, no grego, que substitui no lugar de. E ocultamente possuído pela nossa peculiaridade, nosso interior, nosso ser oculto. É totalmente afetado por esse anticristo. Eu imagino, irmãos, que todos nós que estávamos naquela reunião de aperfeiçoamento, na década de 80, ou 1980 ou 81, todos aqueles nós que estávamos ali, as mensagens do treinamento de aperfeiçoamento, quem orou por isso? Quem foi tocado por isso? Quem estava desesperado por isso? Quem estava desesperado que um dia diante do Senhor, quem lamentou, segundo Mateus 5, lamentou não pelo cristianismo, por nós. Eis aqui um amado irmão, não estamos julgando, mas tampouco somos cegos, que não cresceu durante 20 anos. Eu estava na reunião, recentemente, numa reunião, e uma irmã, funcionando naquela reunião, numa maneira muito forte de demonstração. Eu conheço essa irmã há muitos anos. Ela, miraculosamente, é exatamente a mesma. E que tal daqui a 20 anos? Daqui a 40 anos? Se estivermos pastoreando o rebanho de Deus, apacentando o rebanho de Deus, como é que nós podemos suportar isso? Como podemos suportar ver os santos não crescer em vida, não experimentar Cristo, não viver Cristo, não conhecerem o corpo de Cristo? Primeiro, isso deve nos levar a liderar em todas essas questões. Assim que nós avançarmos um pouquinho, o nosso coração estará quase que quebrantado. Onde está Cristo? Onde está o crescimento normal de vida? Os santos, eles aspiravam ser vencedores. Mas em 2 de Pedro 1, isso deve tocar muito o nosso coração de apacentadores e nos deve levar a orações fortes de intercessão, orando desesperadamente pelo rebanho de Deus. Isso deve nos fazer com que oremos mais e mais, Efésios 3, sobre os nomes de cada santo. Senhor, fortalece fulano no seu homem interior. Senhor, faz tua morada no coração do irmão. Senhor, por favor, dá-lhe as experiências que ele precisa para crescer em vida. Isso é parte das coisas profundas do nosso apacentar. Letra G. Se não tivermos uma visão a respeito da peculiaridade, o espaço para Cristo no nosso interior será reduzido e nos tornaremos entorpecidos, insensíveis no que diz respeito ao crescimento de vida. Insensíveis, sem sentimento. Eu ficaria mais encorajado se vocês se levantassem e jogassem pedra em mim. Eu não gosto da mensagem, eu não gosto de você, tá bem?
Então eu te pergunto, o que faz com que você não goste da mensagem? O que faz, o que causa a sua peculiaridade? Mas ficar aí, não, insensível, sem sentimento algum, sem sentimento algum, insensível à sua situação, entorpecido para a situação dos santos. Será que a cabeça do corpo é insensível? É claro que não. Se nós formos insensíveis, como podemos dizer que estamos vivendo no corpo se não temos o sentimento da cabeça? A cabeça tem um sentimento para cada corpo, ele se importa com todos os membros. Nós temos visto alguns insensíveis. Não devemos deixar essas pessoas entorpecidas, insensíveis, continuar assim. Temos que orar. Senhor, Senhor, torna tal irmão desesperado, faz com que ele cresça. Insensíveis. São palavras do irmão Lee. Eu considero isso como palavras de um especialista. Eu tomo essas palavras sem arrazoar e sem hesitar. Eu creio naquilo que o irmão Lee disse, baseado na palavra, baseado na experiência de Cristo dele e baseado no seu profundo conhecimento do corpo de Cristo. Letra H. A peculiaridade é um inimigo da vida do corpo. Enquanto tivermos nossa peculiaridade, não poderemos ter uma vida adequada do corpo. Nós podemos ter tal tipo de vida da igreja. Podemos estar felizes com ela, porque tivemos um crescimento de 10%, fomos bem-sucedidos. E espero que vocês tenham crescido muito mais do que isso. Espero que vocês sejam bem-sucedidos. Mas eu sou um único irmão com uma medida limitada no serviço do Senhor. E a minha medida faz com que eu tenha encargo dia e noite por realidade. Eu não estou impressionado com meras coisas exteriores. Não é tão grande quanto a Igreja Católica, não propaga tão rápido como os Mormons. Onde está o corpo? Não foi essa a palavra do irmão Lee em 1994? Todas essas igrejas. Agora, alguém pode falar, não, você não tem que se preocupar, todas as igrejas são um corpo, não há problema. Você está na igreja, está no corpo. 1 Coríntios 12, 27. Mas, e o versículo 13 do capítulo 12? Isso é um corpo local? Todos nós fomos batizados num único corpo, num só corpo. E aí vamos para o próximo ponto, muito revelador. O real fator decisivo dentro de nós é a nossa peculiaridade. Essa é a raiz de toda divisão exterior. E há divisões exteriores, vocês sabem. Há divisão exterior. E muitos daqueles que estão envolvidos nisso, na verdade, estão causando essa divisão exterior. Eles querem discutir. Querem discutir no certo e errado, no bem e no mal. Querem arrazoar, discutir. Eles podem dizer, Paulo arrazoou das Escrituras. Por que não arrazoar? Mas você não é Paulo. E em Marcos 7, quando o Senhor listou as coisas que procedem de coração corrupto, a primeira coisa que ele falou é arrazoamentos malignos. A peculiaridade de uma pessoa pode incliná-la para pensamentos perversos, arrazoamentos malignos. Eles querem manter tudo objetivo e exterior. Fazer isso, fazer aquilo, arrazoar, discutir sobre isso, sobre aquilo. Esta manhã, eu não estarei na parte externa. A raiz é o seu ser, a sua peculiaridade. E alguém
como a peculiaridade manifesta pode reproduzir-se nos seus seguidores, alimentar a peculiaridade neles, porque não há cruz, não há temor de estar no eu, não há temor da mente natural. Então, agora, você tem pessoas poderosas no seu ego e na vida natural, sob o controle de sua peculiaridade, sendo fatores de divisão. Podemos pensar, isso aí se refere a conceitos diferentes. Você lê o Ministério do Irmão Lee? Aparentemente, a raiz da causa é a peculiaridade. Agora a mensagem dá uma virada e nós temos que nos voltar para uma direção muito esperançosa e promissora. Depois, no final, vamos falar de novo da peculiaridade. 4 Romanos, a função da lei do Espírito da vida é modelar-nos, conformar-nos à imagem de Cristo, como o Filho primogênito de Deus. E esta conformação, particularmente, lida com a aparência do ego, que é a expressão peculiar do eu, do ego. Então, é modelar-nos, conformar-nos à vida divina, nos libertando da expressão da nossa peculiaridade e nos tornando a expressão do Filho primogênito de Deus. Letra A, um dia, finalmente, por meio da atuação da lei do Espírito da vida, todos nós nos tornaremos filhos maduros de Deus, e Deus terá a sua expressão corporativa. A conformação, que é mais elevada que a transformação, denota a ação modeladora da vida. A transformação envolve uma mudança em forma, enquanto a conformação envolve o ato de modelar esta forma a uma determinada imagem. A imagem de Cristo como o Filho primogênito de Deus. Essa modelação trata com a tendência, com a perversão, com a distorção das nossas características criadas por Deus pela peculiaridade. Então, baseados na transformação, nosso funcionamento de vida, que é muito interior, tocará a nossa expressão e, por fim, não haverá peculiaridade alguma. Quando o Senhor orou em João 17, e ele veio ao terceiro nível e mais elevado da unidade, ele orou para que fôssemos um na glória divina. E sabemos que a glória divina é a expressão de Deus no Filho e nos filhos. A unidade na glória divina é a unidade onde não há qualquer expressão do ego. Se você ler as notas na versão Restauração, o irmão Lee disse que nesse estágio todos os crentes negam totalmente o seu ego. As características estão ali. E suas características, Cristo é expressado nas suas características a partir do seu interior, por meio da sua alma transformada e conformada, mas sem peculiaridades. Qualquer peculiaridade é um fator divisivo, é algo diferente da glória divina. O Senhor orou por isso. A Nova Jerusalém será a resposta final e máxima a isso. Mas hoje, na vida da igreja, na restauração do Senhor, certamente precisamos ser uma miniatura disso. Estar na igreja com a personalidade de uma pessoa forte é eliminada.
As irmãs não oram de uma maneira peculiar, com uma voz estremecida, com aparência divina, e os irmãos líderes estão entremesclados de fato, segundo a maneira ordenada por Deus, de maneira que a igreja não receba a impressão de uma personalidade dominante. Os líderes lideram estar no processo de conformação. Eles são mesclados, misturados, são incorporados, estão terminados, são ressurretos, estão constituídos. E os santos sabem isso. Se os líderes são ou não intrinsecamente um. Nós entramos nisso. Os próprios líderes são a realidade do corpo de Cristo. Eles são ovelhas de frente, lideram as demais ovelhas e que alegremente os seguem. Então, isso é caminhar. Quando nós falamos de caminhar nas pegadas do irmão Lee, não estou falando em termos de obra ou de ministério, mas em termos de vida e experiência. Perdoe-me dizer novamente uma história que eu gosto de contar. A primeira vez que eu vi o irmão Lee falar, no começo de 1967, ele estava ali falando no domingo, numa reunião em Elden Hall, e duas palavras vieram continuamente. Não ego, não o ego. Eu nunca tinha visto algo assim. No meu background particular, sinto dizer, tive a influência de uma determinada instituição que cultivava o ego e a vida natural. E o ego era muito exibido, principalmente no falar. Mas João 17, João 7, o Senhor fala que aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória. Eis aqui uma pessoa que naquela época era mais jovem do que eu sou agora. E isso me preocupa. Não havia ego. Eu não tinha luz alguma com relação ao ego, eu não tinha experiência de vida nenhuma com relação ao ego, mas no meu interior houve um respeito por esse homem. Um respeito que toda a experiência que ele trouxe no seu interior, eu quero andar no mesmo caminho. Não é para nossa espiritualidade, mas pela igreja. Letra C. À medida que a vida divina cresce dentro de nós e nos transforma, a lei do Espírito da vida atua espontaneamente para nos conformar à imagem de Cristo, o Filho primogênito de Deus. Se quisermos ser conformados à imagem do Filho primogênito de Deus, precisamos ser conformados à morte de Cristo pelo poder da sua ressurreição. A morte de Cristo é um molde, no qual estamos sendo moldados à sua imagem, como Filho primogênito de Deus. Se não formos conformados à morte de Cristo, não poderemos ser conformados à imagem de Cristo. Sabemos, embora nossa experiência seja muito limitada, que existe uma certa pressão envolvida no molde. E nós somos pressionados no molde. E por fim, nós estamos mais dispostos a ficar deitados nesse molde aí. Nós não podemos ser conformados à imagem do Senhor se não formos primeiramente conformados à sua morte. 5 fala, à medida que somos libertos da peculiaridade, podemos viver Cristo e viver a vida do corpo nas partes interiores de Cristo Jesus. Há uma ênfase particular aqui nas palavras partes interiores de Cristo Jesus. Filipenses 1:8, Paulo diz que ele tinha saudades dos santos nas partes interiores de Cristo Jesus. E no livro de Filemon, 3 vezes, segundo o texto grego,
temos as partes interiores, as entranhas. Paulo fala que Filemão, as partes interiores dos santos foram reanimadas por seu intermédio. Ele falou para Onésimo: quando eu envio o Filemão de volta para você, o meu próprio coração, meu ser interior vai. E finalmente, no versículo 20, ele falou: reanima-me as minhas partes interiores em Cristo. E Filipenses 2, 1 e 2, Paulo perguntou aos santos: existe alguma parte, algum entranhado afeto de misericórdia? Em Colossenses, Paulo fala de revestir-se do novo homem, onde Cristo é tudo em todos, ou seja, revestir-se nas partes interiores. Quando o Senhor consegue tocar a nossa peculiaridade, o nosso ser interior é aberto para Ele de uma maneira que jamais foi aberto antes. Por um lado, o Senhor tem acesso às nossas partes interiores. Ele pode colocar a sua mente na nossa mente, seu sentimento na nossa emoção, sua determinação na nossa vontade. Nós já não guardamos, não protegemos mais nossas partes interiores. O Senhor faz sua morada ali. Ao mesmo tempo, nós vivemos nas partes interiores de Cristo. Há uma profunda coinerência, um habitar mútuo profundo. Paulo estava nas partes interiores de Cristo, nas entranhas de Cristo, e Cristo estava nas entranhas de Paulo. E Cristo, como a cabeça do corpo, ele tem sentimento pelo seu corpo. E porque Paulo estava nas entranhas de Cristo e Paulo estava nas entranhas de Cristo, o sentimento do Senhor tornou-se o sentimento de Paulo. O anelo do Senhor tornou-se o anelo de Paulo. A mente do Senhor tornou-se a mente de Paulo. Sim, isso é profundo, experimentalmente profundo. Está na hora de nos tornarmos experimentalmente profundos. Há a dimensão da profundidade em Efésios. Quando Paulo era Saulo de Tarso, ele tinha um outro tipo de situação nas suas partes interiores. Ele respirava a morte contra os seguidores de Cristo, voltando pela pena de morte no Sinédrio. Mas por fim, ele, na sua segunda carta a Corinto, falou: eu me gasto de boa vontade, me gastarei ainda mais por vós. Ele podia falar: vocês estão no meu coração, nós vivemos juntos e morremos juntos. O que aconteceu com ele? Isso não foi meramente uma conversão exterior, foi uma reconstituição radical interior no ser de Paulo, de maneira que Cristo pôde fazer morada nas partes interiores de Paulo, e Paulo pôde viver nas entranhas de Cristo, nas partes interiores de Cristo. E isso é assim que Paulo viveu a sua vida da igreja. Ele anelava pelos santos, ele tinha saudades, ele falava: tenho saudades de todos vós. Você não fica... Eles ficavam tocados: poxa, o irmão tem saudade de mim. Paulo tinha saudades dos santos, sob a cabeça e no corpo. Eu tenho saudades de todos vocês nas partes interiores de Cristo Jesus. O meu sentimento expressa o sentimento de Cristo por vocês. Portanto, eu apelo a vocês agora. Tenhamos uma comunhão, vocês completem a minha alegria. Vamos, pensem a mesma coisa, sintam a mesma coisa, tenham o mesmo amor. Você não sabe que dor eu sinto por causa da discórdia? Porque vocês não são como... Vocês podem não entender o que eu sinto, da maneira como eu sinto. Meu sentimento é o sentimento de Cristo. Meu sentimento é o sentimento do corpo.
Irmãos, isso é uma outra esfera, pode parecer uma língua estranha para alguns. Isso é a realidade intrínseca do corpo de Cristo. Deixe-me ler isso para vocês, esses pontos que trazem muita luz. Sendo um homem, Cristo tinha as partes humanas interiores com suas diversas funções. E as experiências de Cristo em suas partes interiores eram suas experiências em sua mente, emoção, vontade, alma, coração e espírito, inclusive seu amor, desejo, sentimento, pensamento, decisão, motivação e intenção. Cristo é uma pessoa com tudo isso. E em tudo isso, ele era puro e absolutamente um homem-Deus. Ele está qualificado, ele estava qualificado para ser a oferta de manjares, sem peculiaridades, sem falta de equilíbrio. Não é à toa que as partes interiores, o rim e o fígado, eram partes oferecidas para Deus, porque somente Deus pode oferecer as profundezas do nosso ser. Estas são as partes internas, interiores de Cristo. B. Paulo era uma pessoa que experienciava Cristo continuamente em suas partes interiores. Paulo era um com Cristo, até mesmo em suas partes interiores, em sua afeição, terna misericórdia e compaixão. Hoje, irmãos, alguns vivem em suas próprias partes internas, apelando por compaixão natural, talvez com lágrimas. Ser leal a mim, eu te tomei como pai. Seja fiel a mim, eu te estabeleci. E alguns santos são tocados por isso. Mas isso é em Cristo? Isso não é nas partes interiores de Cristo, é na parte interior do homem natural deles. Isso é uma doença para o corpo de Cristo. Paulo era um com Cristo e até mesmo em suas partes interiores. Em sua afeição pelos santos vinham de Cristo, das partes interiores de Cristo. Paulo disse a Filemão, refresca minhas partes interiores em Cristo. Se você não estiver em Cristo, não toque o meu ser. Se você estiver em Cristo e nas suas partes internas, interiores, o meu ser está aberto para você. Estou aberto para ser refrescado para você. Minhas partes interiores precisam ser refrescadas. 2. Paulo não preservou suas próprias partes interiores, mas tomou as partes interiores de todo o ser interior de Cristo, como se fossem dele mesmo. Ele não preservou o seu interior. Precisamos, irmãos, no tempo que vem, precisamos de mais tempo particular com o Senhor sobre essas questões, dizendo: Senhor, eu te amo, porque eu te amo, eu me abro para ti. E não quero guardar nenhuma parte do meu ser para mim mesmo. Todo o meu interior, mesmo que eu não conheça, não saiba o que elas são. Eu, em minha comunhão contigo, Senhor, eu quero te dizer, em amor, eu te dou as boas-vindas para o meu interior. Senhor, se há algo no meu interior que tu não gostas, lide com isso, Senhor. Se há algo no meu interior que é contrário à vida do corpo, toque, Senhor. Eu não quero mais estar na superfície. Eu quero aprender de Paulo como padrão e dos irmãos Watmani e Witness Lee como seguidores desse padrão. Ganha-me, Senhor, no meu interior para o corpo de Cristo. Os santos vão perceber isso. E não virão a você apenas porque você é um presbítero ou um irmão responsável. Virão para você porque as coisas profundas clamam pelas coisas profundas. Perceberão que algo de Cristo foi trabalhado em você e esperam que você possa ajudá-los. As ovelhas
cuidar das partes interiores das ovelhas. 3. O interior de Paulo foi mudado, rearranjado, remodelado e reconstituído com o interior de Cristo. As partes interiores de Cristo. Será que algum de nós oraria, Senhor, muda o meu interior, me rearranja, me remodela, me reconstitui com as partes interiores de Cristo? Eu não oro para ser mais amável, para ser mais humilde. Eu preciso de Cristo. Cristo forjado e trabalhado no meu interior. E então eu terei amor, terei bondade. C. Viver Cristo requer que permanecemos nas partes interiores de Cristo. Temos que reunir Filipenses 1:21a com o versículo 8. Paulo estava nas partes interiores de Cristo. Dessa maneira ele pôde viver Cristo. Ele pôde dar uma expressão prática para Cristo em seu interior. Paulo experimentou o interior de Cristo, ele era um com Cristo em suas partes interiores, ao ter saudades dos santos. Paulo não viveu uma vida em seu interior, seu ser interior natural. Irmãos, se nós vivermos como irmãos líderes, responsáveis, uma vida no nosso homem natural interior, isso é sério. Isso irá afetar os outros. Isso fará com que eles se justifiquem, sejam justificados por permanecerem no seu ser natural. Não haverá morte, ninguém andará no espírito. Na verdade, é um insulto para o corpo e uma ofensa à cabeça que nós andemos de qualquer maneira no nosso homem natural. Eu aprecio a palavra do irmão sobre isso. E quando ouvimos isso, sob essa luz, nós nos arrependemos. Nós temos sentimento sobre isso. E essa palavra da mensagem de ontem à noite, que foi trazida pelo Albert, Deus não vai mais permitir que nós vivamos no nosso ser natural. Eu creio que o Senhor vai falar administrativamente para nós e dizer: irmãos, vocês não podem mais viver no seu ser natural. Eu não vou tolerar mais isso. Acabou. Vocês têm que tomar um outro caminho. Um caminho no Espírito, um caminho em ressurreição. Se quisermos ser pessoas que estão em Cristo, devemos estar em suas partes interiores, em seus sentimentos ternos e delicados. Viver Cristo é habitar em suas partes interiores e lá desfrutá-lo como graça. Agora temos um outro ponto. Se eu levar uns 6 ou 7 minutos para tratar disso aqui, nós vamos ter aí uns 10 minutos para a oração. Portanto, sustentem-me até o final. Letra D. Já que somos membros do corpo de Cristo, precisamos ter a consciência do corpo e ter um sentimento pelo corpo. Para vivermos a vida do corpo, precisamos nos importar com os outros membros e estar repletos de sentimento pelo corpo. Neste ponto eu quero ler algo do livro que tem um título longo, fala da unidade e da unanimidade, de um livro de capa azul, página 45 e 46. Somos membros do corpo. Este sentimento pelo corpo é muito precioso. É o que normalmente é conhecido como uma forma da mente. A forma da mente é uma percepção e é muito importante, muito vital. A questão da percepção dos assuntos, a mente como a forma como a mente é formada é importantíssima.
Se essa questão da formação da mente for anormal, estritamente falando, nós cristãos somos mentalmente doentes com relação aos assuntos do corpo de Cristo. Se não tivermos um entendimento adequado do corpo de Cristo, a nossa mente não será adequada, nossa mentalidade, não seremos capazes de chegar ao reconhecimento do corpo de Cristo. O sentimento do corpo e o sentimento pelo corpo envolve a consciência do corpo, e isso inclui a nossa mente. O sentimento pelo corpo e a consciência pelo corpo são questões do nosso estado da mente. Quando a mente é afetada por um desenvolvimento, por uma peculiaridade que se desenvolve e se manifesta, o estado de referência, a forma de referência se distorce. E isso afeta a percepção. E determinadas pessoas têm uma percepção. Eles podem dizer, nós percebemos que os irmãos entremesclados são uma organização universal. Então eu percebo isso, portanto eu penso assim, portanto é assim. Nós percebemos que o Living Stream Ministry é o quartel-general mundial. Eu percebo isso, portanto é isso. Eu penso assim, portanto é assim. Eu sinto dessa maneira, portanto é assim. Mas a visão comum é muito diferente. Então esses irmãos, sejam lá quem forem eles, com uma peculiaridade manifesta, têm uma mente peculiar, um pensamento peculiar, um falar peculiar e um escrito peculiar. Isso se encontra por aí em abundância. Em alguns sites na internet. A percepção é totalmente distorcida. O estado de mente deles está... O ponto de referência deles é eu, meu. Não é o corpo. E isso é algo edificado em décadas, através de décadas. Está entrincheirado ali. Está demoniacamente fortificado. Em Atos 16, Pedro tinha um estado de mente. Você não deve ir para a cruz. Em Mateus 16, ele repreendeu o Filho de Deus. Ele repreendeu. Ele havia falado que ele era o Filho de Deus e depois o repreende. E o Senhor o repreendeu, falou, afasta de mim, Satanás, porque a tua mente não está colocada nas coisas de Deus. Portanto, negue o seu ego, perca a sua vida da alma. Vida da alma, mente, Satanás. Se você tivesse o estado de mente de Deus, você diria amém e ouviria até o fim, que no terceiro dia eu ressuscitarei. Romanos 12:3. Se formos renovados no espírito da nossa mente, não pensaremos de nós mesmos mais do que convém. Eu conheço 4 pessoas que pensam, respectivamente, que eles são o sucesso pessoal do irmão Lee. 2 me falaram isso diretamente e outros 2 expressaram de outra maneira. Devia colocar esses 4 num grupo vital para ver quem sobrevive. A mente não é normal. A mente deles não é normal, portanto o sentimento deles não é normal. Eles pensam só em si mesmos. Ele falava, o irmão Lee não queria que nós tivéssemos 7 festas, queria que nós tivéssemos apenas 5 festas. Vocês não podem ter, vocês não estão qualificados para ter o treinamento de presbítero, eliminem esses 2 treinamentos de presbítero. O que é isso? Muitos de nós nos reuníamos ali na casa do irmão Lee. Nós recebemos isso da sua própria boca, dos seus próprios lábios. Ele falou de 7 reuniões. Será que alguém ousa dizer? Como se nós... Como se
a parede tivesse ouvidos para dizer o que o irmão Lee falou? De onde veio isso? De que tipo de mente vêm essas coisas? Irmãos, isso é peculiaridade, distorcendo o ser da pessoa. Tendo uma percepção distorcida, incapaz de ter os sentimentos do corpo. Nós devemos ir em outra direção, irmãos. Nós temos que aprender do exemplo positivo dos modelos negativos. O Cristo que desfrutamos é a cabeça do corpo. Assim, quanto mais o desfrutamos, mais nos tornamos conscientes do corpo. Paulo tomou as partes interiores de Cristo Jesus como suas próprias partes interiores ao cuidar da igreja. Paulo cuidou do corpo de Cristo, tomando o sentimento de Cristo pelo corpo como seu próprio sentimento. Assim como Paulo, devemos tomar o sentimento da cabeça como nosso próprio sentimento. Isso é exatamente necessário, extremamente necessário para vivermos a vida do corpo. Irmãos, o que temos que fazer, precisamos fazer agora, eu ainda tenho 9 ou 10 minutos, mas nesse período de tempo que estamos buscando o Senhor, precisamos ir até Ele. Somente Ele tem o tratamento. Somente Ele é o médico. Temos que ir pessoalmente até Ele, afetivamente, entregar essa questão a Ele e dar a Ele um caminho no nosso ser, dar-lhe base, dar a permissão para trabalhar em nós por amor ao seu corpo. O médico está aqui. Eu não creio em doença alguma, eu creio no médico. Não creia na sua doença, creia no nosso médico maravilhoso. Então, vamos gastar uns 2 minutos. Eu sei que há muitos de nós aqui para orar em silêncio para o Senhor. Depois espero que uns 8 ou 10 dos cooperadores, né, 4 ou 5 de um lado e 4 ou 5 do outro lado, venham aqui orar por 30 ou 40 segundos, representando todos nós ao Senhor. E terminaremos essa sessão com esse tipo de oração. Amém.
Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Following three announcements, the schedule for Saturday, which is today. There will be a further change. Please check out your schedule and ensure it fits. At 1:30 to 3:30 rest and social study session. This slot encourage you to take time to rest, because this will be a very long day. So return in spirit. Then 3:30 to 6 p.m. will be the last part. 3:30 to 5:30. This is the plan. 3:30 to 5:30 p.m. will be the last message, which is message 9. That way you can have longer time to prepare. Then 5:30 to 7 o'clock will be the breakthrough. Then 7 to 10 p.m. 7 to 9:30 will be longer. Then 10 to 11 will be deeper. We would also encourage you to think ahead. Time to prepare for tomorrow. We encourage you to have as much time as you want to prepare. At least as much time in a coach brothers, please come to the podium immediately after the meeting. Ken Rogers, Joseph G. Sr., Bob Leonard, Mel Potter, Joe Davis, James Lee, Chip Taylor, Paul Wu, Lynn Hong, Dave Lutz, Gary Kaiser, Polly Joseph, and Bob Danker. I would encourage